Sejam bem-vindos à Justiça Cega. Temos hoje connosco os advogados Paulo Saragossa da Mata e Jane Kirkby para analisarem a forma como a Justiça pode tratar o caso INEM e a alegada relação entre a morte de 10 cidadãos e a ausência de socorro de emergência médica por parte do Estado. Bem-vindos. Vamos começar por definir um ponto de partida factual para a nossa conversa. Os trabalhadores do INEM iniciaram uma greve no passado dia 4 de novembro, às horas extraordinárias, para reivindicarem uma revisão da carreira e melhores condições salariais. Verificou-se depois a apresentação de um pré-aviso de greve, mas que não é claro por que razão não foram implementados os serviços mínimos. E é uma das dúvidas que falta esclarecer, vamos esclarecer neste debate. Esta greve deveria durar uma semana e foi cancelada no passado dia 7 de novembro. Também no dia 4 de novembro ocorreu uma segunda greve, a da Administração Pública, que também terá tido impacto na atividade do INEM. Desde o dia 4 de novembro terão morrido pelo menos 10 pessoas. Alegadamente haverá uma relação entre a morte dessas 10 pessoas e a alegada falta de socorro médico de emergência. A pedido da Ministra Ana Paula Martins, a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde está a investigar estes factos e a Procuradoria-Geral da República já determinou a abertura de 7 inquéritos, sendo que um deles já foi arquivado. Paulo Saragossa da Mata, comete por si que tipo de crimes pode levar o Ministério Público a investigar os factos que acabei de descrever? Bom dia a todos e aos nossos ouvintes. A mim parece-me que há várias circunstâncias que podem ser aqui investigadas pelo Ministério Público e a única coisa que me espanta é um arquivamento já existido, devo dizer. Por uma razão. Não sabemos as razões, não é? Não sabemos as razões, mas obviamente terá que ser explicado mais cedo ou mais tarde, porque num caso destes não há razão que justifique não se explicar. Podemos estar a falar de homicídios negligentes, podemos estar a falar em omissão de auxílio agravado pelo resultado de morte, que são dois crimes que a mim me parecem particularmente graves. Vocês têm estado a falar em 10 homicídios, eu a ideia... Perdão, 10 mortes. Peço desculpa. 10 mortes, sim. Em 10 mortes, a ideia que tinha que eram 11 até. Sim, há diferentes... Nós estamos até cuidado ideias, porque não temos confirmado a décima relação. Estão a ir por déficit, estão a ir por defeito. Isso. Mas sejam 10, sejam 11, sejam 20, a partir do momento em que há uma violação de um direito à vida, não é uma questão quantitativa. Claro. É uma questão da responsabilidade civil do Estado objetiva, tratada pelo artigo 7º do diploma que rege esta matéria. Para lhe ser muito franco, parece-me que, além da responsabilidade criminal, estamos a falar da responsabilidade civil. Que já vamos abordar mais à frente. Estamos a falar da responsabilidade disciplinar, mas mais do que tudo isto, estamos a falar de uma tristeza. Porque não há nenhuma razão para, estando uma greve anunciada, sabendo-se quais são os perigos de um serviço crítico, é o mesmo que dizer que as Forças Armadas entrassem em greve, se bem que não temos Forças Armadas de grande relevo hoje em dia, só um tanque de guerra e 3 ou 4 submarinos, mas já estamos a afastar um pouco da conversa. Mas eu estou apenas a fazer um comentário lateral. Estou a dizer, nós não temos a possibilidade nenhuma, num serviço crítico como a saúde, haver qualquer direito laboral que prevaleça. Ainda há uma hierarquia jurídica e constitucional dos direitos. E por muito que a nossa Constituição seja uma Constituição, entre aspas, de esquerda, não podemos permitir que o direito à greve sobrepasse o direito à vida ou o direito à integridade física, porque isso não aconteceria em nenhum país do mundo minimamente civilizado. Mas diga, antes ainda só pela questão penal, estes crimes que se acabou de escrever, o de homicídio negligente, obviamente que implica a negligência, mas também outros implicam o dolo, ou não? Sim, vamos lá ver. Ou seja, a intenção de alguém de praticar esse crime. A questão é particularmente difícil de explicar ao público em geral, mas diria de uma forma muito simples. Há 3 níveis de dolo, sendo que o dolo mais leve é eu digo a probabilidade, a lei diz a possibilidade. A probabilidade de um evento ocorrer e de o agente se conformar com a verificação do resultado, que neste caso me parece muito óbvia. Quando um líder sindical, ou um conjunto de líderes sindicais, ou um dirigente da administração pública decreta uma greve ou não decreta os serviços mínimos, que eu acho que deviam ter sido decretados, estamos numa circunstância em que não podem deixar de admitir como provável a verificação do resultado de morte. A partir daí os homicídios passam a ser dolosos
e aí, a partir daí temos homicídios de 8 a 16 anos. Muito bem. E o núcleo de eventuais responsáveis restringem-se ao INEM ou podemos falar de uma eventual responsabilidade de titulares cargos políticos do Ministério da Saúde? Na questão da... Vamos lá ver. Eu li hoje várias vezes em vários locais que os responsáveis do INEM deveriam ter decretado serviços mínimos. Quem decreta serviços mínimos não são os serviços do INEM. Quem decreta serviços mínimos, que eu me recordo, é o Governo. E, portanto, a partir do momento em que é o Governo, a responsabilidade passa para um patamar mais alto. Devo recordar, todavia, que e a Jane depois confirmará ou infirmará o que vou dizer, que o artigo 7º, número 3 e 4 da lei que regula a responsabilidade civil extracontratual do Estado é muito clara. Havendo uma situação de inoperância de serviços fundamentais ao funcionamento do Estado, a partir desse momento temos uma responsabilidade do Estado. E por isso eu lhe chamei objetiva há poucos momentos. Chamo-lhe objetiva porque não carece nem de dolo nem de negligência. Mas isso é uma responsabilidade civil. Sim. A responsabilidade criminal exige objetivamente ou negligência ou dolo. Vamos então falar sobre as eventuais responsabilidades civis. Jane Kirkby, há a eventualidade de haver responsabilidades civis neste caso. Antes de mais, deixe-me colocar-lhe uma dúvida sobre a questão dos serviços mínimos que o Paulo Saragossa da Mata falava aqui há instantes. A Ministra da Saúde disse no Parlamento que os serviços mínimos não foram decretados durante 8 horas num dos turnos do dia 4 de novembro, existindo um pré-aviso de greve e existindo um acordo coletivo de trabalho que contempla esses mesmos serviços mínimos. A responsabilidade de decretar tais serviços pertence ao Ministério da Saúde, que é no fundo a tutela, ou ao INEM? Muito bom dia e obrigada pelo convite. Vamos lá ver. E, tal como disse o Paulo, o direito à greve é um direito constitucionalmente consagrado, mas que, tal como todos os outros direitos consagrados na Constituição, tem os seus limites quando colidem com outros direitos de igual relevância. E é por isso, precisamente, que a própria lei prevê a possibilidade de serem decretados serviços mínimos quando o direito à greve possa pôr em causa outros bens constitucionalmente consagrados e por isso, em determinados setores de atividade, está prevista a possibilidade de decretamento de serviços mínimos. E é o caso, precisamente, da saúde, os serviços médicos, serviços hospitalares, portanto, os serviços ligados à saúde, em que está aqui também em causa um direito fundamental muito crítico e, portanto, nessas situações é possível decretar os serviços mínimos. E essa responsabilidade cabe ao Ministério da Saúde ou ao INEM? Aí é que eu discordo um bocadinho do Paulo. Porquê? Ainda bem, temos de ter pluralismo. Os serviços, como se processa esta questão dos serviços mínimos idealmente é através de um acordo coletivo de trabalho, um instrumento de regulamentação de trabalho. Que foi o que aconteceu no caso que é o que acontece no caso do sindicato que é FENISAP, em que há um acordo coletivo de trabalho que define serviços, uma percentagem de serviços mínimos. Quando assim não acontece, então tem que se tentar chegar a acordo entre os empregadores e os trabalhadores, ou os representantes dos trabalhadores, para definir os serviços mínimos. Não acontecendo, então tem que ser o Governo, através do Ministério do Trabalho e da tutela, que no caso seria a saúde, a decretar os serviços mínimos. E porquê é que eu aqui discordo um bocadinho do Paulo? Porque nesta situação tivemos 2 sindicatos a fazer o pré-aviso de greve. No caso do sindicato, que é o dos trabalhadores da função pública, em que há um acordo coletivo que define os serviços mínimos, aí na realidade não tem que haver decretamento nenhum de serviços mínimos, porque eles já estão definidos. Claro. O que o INEM podia fazer era pedir um reforço desses serviços mínimos, que, pelo que sabemos, não fez. No caso do STEP, que são os trabalhadores mesmo de serviços pré-hospitalares, houve um pré-aviso sem a definição de serviços mínimos. E aí é que me parece especialmente grave que o INEM, numa primeira fase, e eu acho que a responsabilidade primeira é do INEM, enquanto entidade empregadora que recebe o pré-aviso, sem definição de serviços mínimos, pelo que se sabe e sem razão que se conheça, nada faz. Nada fez. E o sindicato, há alguma responsabilidade, nomeadamente o sindicato dos trabalhadores do INEM? Responsabilidade civil extracontratual do Estado, não
não é? Ok. Mas não afasta, desculpe complementar, que haja uma responsabilidade civil extracontratual Claro, do sem- sindicato e dos dirigentes sindicais. Não é regulada pelo mesmo Exatamente. diploma legal. Não é? Isso quer dizer o quê? Descodificando para os nossos ouvintes que não Não, percebem que é, de justiça. eu concordo integralmente com o que disse a Jane, quer dizer, no sentido que eu acho que por acaso isto devia escalar para o Governo, sem prejuízo desta explicação muitíssimo perfeita que a Jane deu. Não acho que discordemos assim tanto. Agora, acho que os sindicatos são um sujeito de direito como outro qualquer. Eu, se parto os óculos ao João ou ao Luís, sou responsável civil. A partir desse momento, se os sindicatos causam um dano ou contribuem para a causação de um dano, são igualmente responsáveis. Vamos lá ver, os sindicatos não são sujeitos de direitos apenas para terem direitos, não é? Também têm E obrigações. só não partes os óculos do Luís porque podes ser responsabilizado por isso. Civil e criminalmente. Exatamente. Ainda para mais quando a própria lei obriga que o pré-aviso defina os serviços mínimos e o sindicato, Não o fez. sabendo muito provavelmente que era obrigatório, não o fez. Claro, não é? Portanto, há aí claro. uma ilicitude Esta também matéria do de Código que está a Sindical. falar a Jane, eu acho que é fundamental discutirmos isto. A greve é realmente um direito fundamental também dos trabalhadores. Mas nós sabemos que há trabalhadores que têm o direito à greve restringido por força da importância dos seus serviços, assim com as forças de segurança, com as forças militares, eu diria com os titulares de cargos políticos, não é admissível. E é o caso dos trabalhadores do INEM? Eu penso que os trabalhadores do INEM, como qualquer pessoa que está numa função pública extremamente importante, deve utilizar os seus direitos com particular cautela, não os exercendo de modo, como dizia a Jane muito bem, a sobrepassar outros direitos constitucionais que estejam em confronto com eles. Portanto, eu sendo profissional de saúde, com todo o devido respeito, eu como profissional de saúde teria mais cuidado a utilizar um direito à greve do que eu como jurista da administração pública. Mas eles têm alguma restrição? Eles, os trabalhadores do INEM? Não, a restrição não advém de Existe norma alguma legal. restrição? Mas não, João, a questão é que nós em Portugal temos muita mania de que tem que estar tudo escrito na lei, mas não tem. A lei é um sistema que eu diria que é perfeito no sentido de que é completo. Eu penso que uma pessoa que está à frente de um sindicato tem que ter a mínima noção de que funções trata os seus associados. E, portanto, é a pessoa que está ali à frente é que tem que ser responsável. Eu já tive casos de responsabilidade criminal atribuída a pessoas singulares por parte de sindicatos, pela prática de crimes laborais. E, portanto, os sujeitos de direito que podem atirar uma pedra contra alguém, também têm que ser responsabilizados pelos atos que eles próprios pratiquem. Portanto, não afasto liminarmente a responsabilidade de mais pessoas, para além do INEM, para além, eventualmente, até do próprio Estado, como dizíamos há pouco, aliás, o Estado até responderia em primeira linha, e convém dizer que é obrigatório o chamado direito de regresso, que é o direito contra as pessoas que concretamente se portaram mal. Isso é uma questão que vamos abordar Mas, a seguir. João, só respondendo diretamente à sua pergunta, sim, não Jane. há nenhuma regra como há, Claro por que exemplo, não. para os militares ou para as Não, forças de claro que não. segurança. Portanto, Não há nenhuma restrição não há legal, nenhuma restrição legal. imposta aos trabalhadores do INEM. Para além de, lá está, esse quase dever moral, não é? Que É o um Paulo dever de falou. cumprimento Muito bem. do sistema Deixe-me jurídico. falar da responsabilidade civil. As famílias das vítimas podem demandar o Estado e pedir em tribunal civil a condenação do Estado a um Tribunal pagamento de Civil. indemnização. Tribunal Civil, diremos tribunais administrativos. Eu também A minha acho. resposta é sim. Ou seja, há responsabilidade extracontratual do Estado e das entidades públicas quando estão reunidos 5 pressupostos. Um facto, pode ser um ato ou uma omissão, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade. Aqui parece-me evidente que o ato ou a omissão estão verificados na medida em que estas pessoas tiveram mais do que tempo adequado à espera do atendimento telefónico. E Ainda depois... não temos uma evidência de que tenham Não, sido mas, todas, não é? Mas não, algumas poderão ter sido. poderão, nos casos em que isso tiver acontecido, parece-me que o primeiro pressuposto está verificado. O dano também, porque as pessoas vieram a morrer, portanto o dano-morte está verificado. Quais são aqui os 2 pontos mais difíceis e que neste tipo de ações normalmente é por onde caem? Por um lado, na culpa. Como o Paulo estava a dizer, no fundo há aqui uma culpa objetiva no sentido em que a culpa leve, ou seja, aquela culpa que não há aqui nenhuma intenção, nem uma culpa grosseira, mas essa presume-se sempre que existe e, portanto, cabe à entidade demandada afastar essa culpa, provar que não agiu
de forma culposa. Depois também temos a culpa grave e o dolo, e isto é importante porquê? Porque na culpa leve a responsabilidade é exclusiva do Estado. No caso de culpa grosseira, culpa grave ou dolosa, podem ser também responsabilizados os titulares dos órgãos, os agentes ou os funcionários. E é aqui que poderia entrar, por exemplo, uma responsabilidade, quer da Sra. Ministra, quer do Presidente do INEM, quer de... portanto, mas não podem ser alvo de uma sanção, como não há direito de regresso, não podem ser alvo de uma responsabilização individual. Não, podem ser. Se houver culpa grave ou dolo, podem ser responsabilidades individualmente, terem que pagar quando haja uma negligência grosseira, quando haja uma intenção. Por exemplo, aqui no caso... Podem, peço desculpa, portanto, a administração do INEM, o Ministério pode o próprio INEM, pode o próprio Saúde. Estado, pode o próprio Presidente. O Estado e o INEM poderão sempre, mesmo que não haja culpa grave ou dolo, quando não haja intenção, quando não haja uma negligência assim grosseira, são responsabilidades exclusivas, em exclusivo. Okay? Em primeira linha é o Estado e o INEM de forma exclusiva. Se houver uma culpa grosseira. No entanto, se houver uma culpa grosseira ou um dolo, aí poderá ser responsabilizado diretamente os titulares individualmente. Eu só tenho uma dúvida aqui, porque a lei não é clara, em nenhum momento a lei diz que responsável é, por exemplo, o titular do cargo de ministro da tutela. A lei não é clara a dizer isto. E deveria dizê-lo. E deveria dizê-lo com toda a clareza. Só para ficar claro, Jane, o que é considerado à luz da lei culpa grosseira? Por exemplo, num caso como este. Claro, a culpa grosseira... E que pode recair sobre a Ministra da Saúde ou sobre a Secretária de Estado. Claro, aqui no caso da culpa grosseira teria de ser, neste caso, uma omissão. Eu iria pela omissão do decretamento dos serviços mínimos e eu, sinceramente, encaminho mais para uma culpa grosseira. Porquê? Porque o INEM, em particular, e eu acho que em primeira linha a responsabilidade aqui é do INEM e do seu Presidente, da sua direção, da sua administração. Perante um pré-aviso de greve, sabendo qual é a crucialidade deste serviço, o impacto que uma greve pode ter na prestação destes serviços de emergência, sabendo isso, nada faz perante um pré-aviso de greve que não define serviços mínimos. Ou seja, tinham conhecimento que era obrigatório serviços mínimos, tinham conhecimento da essencialidade de garantir esses serviços mínimos e nada fazem. Não acredito que haja dolo, não acredito que houvesse a intenção de provocar... A menos que fosse um dolo eventual. Ou um dolo eventual. Mas mesmo assim não creio. Agora, há aqui uma clara negligência grosseira, parece-me a mim, pelos dados que temos. Obviamente não estamos aqui num processo judicial. Claro, evidentemente. Pode essa culpa grosseira vir plasmada no relatório da IGAS, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde? Claro que sim. Claro que e sim. também nas investigações do Ministério Público. Sim. Claro que sim. Aliás, eu gostava também só de clarificar aqui uma questão. Em 30 segundos. Em 30 segundos. A responsabilidade do Estado, a responsabilidade do Ministério não é evidente. Ou seja, aqui, e o INEM é um instituto público, ok, com autonomia, portanto, a responsabilidade por receber os pré-avisos e por agir perante um pré-aviso, em primeira linha é do INEM. Só haverá responsabilidade do Ministério, e eventualmente da Sra. Ministra, se provar que houve algum ato ou omissão ilícita por parte, por exemplo, não deram os meios adequados à assistência emergente, cortaram o número de postos de trabalho no INEM, alguma coisa que seja diretamente imputada ao Ministério ou à Mas a Ministra da Saúde responsabilizou o anterior governo por isso tudo que acabou de dizer. Pronto, lá está. Aí, eventualmente, poderia haver responsabilidade direto ao Ministério, mas de outra forma o INEM em primeira linha, na minha opinião, é quem tem a responsabilidade. Bem, Paulo Saragossa da Mata, vamos voltar às eventuais responsabilidades penais deste caso. Que tipo de factos indiciados, já falamos aqui agora de factos que podem levar à responsabilização dos responsáveis do Ministério da Saúde no âmbito de uma ação civil, de responsabilidade civil. Vamos voltar às responsabilidades penais. Que tipo de factos indiciários teriam de ser apurados para existir uma eventual acusação de responsáveis políticos do Ministério da Saúde? A responsabilidade é estruturada nos mesmos termos, quer a responsabilidade civil, quer a responsabilidade criminal. Alguns países, aliás, não têm cadeira de responsabilidade civil nem de responsabilidade criminal, têm uma cadeira de responsibility ou liability. São os mesmos elementos.
adaptados ao direito criminal. É um facto, que é um comportamento humano dominado ou dominável pela vontade, um facto típico, ou seja, descrito de uma forma expressa, estrita, ilícito à face da luz, porque viola um direito ou um interesse legalmente protegido, culposo e punível. Essa questão do punível depois pode ser elemento ou não. Que factos indiciários aqui poderíamos ter? Eu tenho aqui vários factos indiciários à minha frente. E o primeiro facto indiciário é a morte de alguém. Devemos começar ao contrário na responsabilidade criminal. Qual foi o resultado da conduta? Mas tem que haver uma relação, um nexo de causalidade entre essa morte e a alegada ausência de socorro médico de emergência. Quer a responsabilidade civil, quer a responsabilidade criminal. A Jane falou muito bem do nexo de causalidade. Essa causalidade civil também existe um juízo que nós chamamos de imputação objetiva. Imputação objetiva significa que entre o agente do crime ou o seu comportamento, ou melhor, vamos ser rigorosos, entre o comportamento ou omissão do agente do crime e a morte, ou a ofensa de gravidade física, ou qualquer crime patrimonial, tu gostas tanto deles, tem que haver um nexo objetivo. Ou seja, tem que haver uma relação da ação com o resultado. Claro que há crimes que não são crimes de resultado, isso é uma outra questão, não vamos falar disso aqui. É uma prova muito difícil de fazer em relação ao responsável titular político numa situação destas, não é? Não é assim. A Jane acabou de dizer agora, por exemplo, tinha que se também comprovar que tinham cortado tempo para funcionários, não tinham feito investimentos que fossem alertados para que... Sem dúvida, Luís, mas vamos lá ver uma coisa, são dados e elementos. Estou só a perguntar, não estou a afirmar nada. Aliás, não, é incontestável o que a Jane acabou de dizer, não há dúvida nenhuma. A questão é saber, no âmbito penal é um bocadinho mais difícil exercer a responsabilidade criminal do que a responsabilidade civil. Agora, há indícios objetivos, os serviços foram diminuídos, os serviços não foram feitos, os serviços não sei, uma série de indícios fácticos. Os indícios subjetivos, aquilo que nós chamamos a imputação subjetiva ao agente, que pode ser a título de dolo ou de negligência, e só é punida a título de dolo, a título de negligência, é uma exceção no direito criminal, ao contrário do direito civil. Nunca se tem uma prova exterior evidente nem do dolo nem da negligência. Mas pela prova indiciária. Eu não gosto da utilização da expressão prova indiciária. Os tribunais hoje em dia utilizam para tudo. Isso não faz sentido. Não é isso. Não é isso. Fazer uma discussão à volta Luís, disso. não é isso. Retira-se de indícios objetivos exteriores que, de acordo com a normalidade do acontecer, significam alguma coisa. Isto não é indício. Indício é outra coisa. Mas deixa-me fazer a pergunta ao contrário, só para terminar esta parte. Vou discutir contigo indícios agora, que isto estava um programa inteiro. Certo, mas só para terminar, vendo a questão ao contrário, que ainda há pouco a gente estava a falar disso. Se a administração do INEM é que tinha que decretar esses serviços mínimos, vamos supor, os responsáveis políticos não são automaticamente ilibados? Vamos lá ver, eu acho que não. Eu sinceramente acho que não, por uma razão. Porque há uma cadeia de acontecimentos. Nós damos às vezes na faculdade os exemplos aos nossos alunos de um concurso de causas. Isto é particularmente difícil de explicar em comunicação social, mas um concurso de causas significa... Vou tentar como faço isso aos meus alunos quando os tenho. Pode haver um concurso de causas quando dois comportamentos, ou um comportamento e uma omissão, conjugadamente concorrem para a verificação do resultado. Certo. O que significa que nós podemos ter uma omissão do INEM e até uma omissão por parte dos poderes políticos nacionais para o resultado que ocorreu. Atenção, convém não esquecer isto. Para haver uma omissão relevante em termos penais, tem que haver um dever jurídico que, e sublinho, pessoalmente obriga a pessoa concreta. Certo. Ou seja, tem que haver um dever jurídico que obriga a senhora Ministra, um dever jurídico que obriga o senhor Secretário de Estado, ou até mesmo o senhor Diretor-Geral. Se não houver este dever jurídico que pessoalmente obriga a uma ação, nós não temos omissão jurídica ou penalmente relevante. E há, no caso em preço? E, portanto, agora respondendo ao Luís e ao João, pode haver dificuldade na imputação subjetiva aos titulares de cargos políticos que estão mais acima na hierarquia. Pode haver essa dificuldade. Mas pode não haver se, por exemplo, o pré-aviso de greve for público. Eu diria Ou estou a avaliar que mal? se houver a evidência O formalismo é que houve comunicações entre a direção do INEM e o Ministério acerca do tema,
Claro. Mas isso obter-se-ia apenas com uma busca e apreensão do correio Já eletrónico. estás a alertar, ainda há destruição de prova. Não, eu não estou a alertar isso. O Ministério Vou Público brincar. é que se despacha. Estou a brincar, foi só uma pequena brincadeira. Bem, Jane, deixa-me perguntar aqui outra questão, voltando à questão da responsabilidade civil. As famílias das vítimas terão legitimidade para eventualmente recorrer aos tribunais europeus do ponto de vista dessa responsabilidade civil? Assim, em teoria, Tem que esgotar aqui. primeiro teriam que esgotar todos os recursos em Portugal. Depois, em teoria, sim, poderiam recorrer para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Mas teriam que invocar aqui a violação de um artigo da Convenção. Um artigo da Convenção, que eventualmente poderia ser o direito à vida, uma vez que há aqui o dano-morte. Nessas situações, sim, mas lá está, teriam que escutar todas as vias e todos os recursos. Ainda há pouco referiu os tribunais administrativos. Que papel é que os tribunais administrativos têm neste caso? Assim, qual é o problema aqui dos tribunais administrativos? Primeiro que não funciona. É a morosidade. Aliás, só... obviamente que este caso, eu acho que alguns destes casos vão chegar aos tribunais administrativos. Necessariamente eu acho que vão chegar aos tribunais administrativos. Quais são aqui as questões? Os custos judiciais e outra, morosidade. Aliás, eu tive a verificar se havia casos nos tribunais já julgados relativamente a situações destas e encontrei um em que a situação, portanto, a morte ocorreu em 2009 e era precisamente também morosidade no atendimento do 112. A morte ocorreu em 2009. A sentença em primeira instância foi emitida em 2019, portanto 10 anos depois, e foi favorável, aliás, com a aplicação de uma indemnização de 140 mil euros. O que é brutal. O que é bastante considerável. E a decisão em segunda instância saiu agora em 2022. Portanto, estamos a falar... E confirmou a primeira instância? E confirmou a primeira instância, sim. E é engraçado que o nexo de causalidade não foi totalmente provado, mas o que o Tribunal entendeu, e eu acho que pode ser uma saída, porque de facto o nexo de causalidade nestas situações é muito difícil de comprovar, claro. Mas foi a perda de chance. Não ficou totalmente provado que aquela morte foi provocada pelo atraso no atendimento, mas ficou demonstrado que houve uma perda de oportunidade de sobreviver. Mas aí quem foi condenado foi o Estado. Aí foi o INEM. Foi diretamente o INEM. Muito bem. E agora ainda há recurso para o Supremo Administrativo? Não, se calhar houve recurso, mas não está publicado. Já agora deixa-me dar aqui só uma nota sobre isto. Queria só abrir aqui um parênteses para esclarecer um ponto. Foi intentada também uma ação contra o Ministério, nesse caso, ou não? Não, neste caso só contra o INEM. Era só o INEM. Na responsabilidade civil, obviamente, que quem é demandado é que é condenado. Não é condenado quem não é demandado. E a dar uma nota que existe uma norma. Eu já não faço direito administrativo como fazia antigamente, que era diário, mas há uma norma que obriga que, nestes casos, a jurisdição seja dos tribunais administrativos. Claro. Essa norma devia ter sido revogada há muito tempo, até porque, no meu tempo, a questão não era assim resolvida. Paulo quer tirar-me trabalho, estou a ver. Não, mas lembra-se do ETAF, não é? Sim, o Estatuto de Tribunais Administrativos e Fiscais, tinha uma diferente forma de entendimento. Eu tive um caso, por exemplo, ainda da reforma agrária, em que o que eu tive que fazer, sabendo que era a jurisprudência dos tribunais superiores, instaurei uma ação civil e uma ação administrativa exatamente com o mesmo conteúdo, recorri para a relação e para o Tribunal Central, na altura não se chamava Central, outra coisa qualquer, de segunda instância, e vou para o Supremo. E tenho duas decisões negativas. Ou seja, tenho um conflito negativo de competências em que ambos dizem que não são competentes. O que foi uma situação bastante extraordinária que foi parar ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Atenção, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não indemniza o dano que a pessoa sofreu por força da violação da norma interna. O que o Tribunal Europeu indemniza é um valor, diria eu, por equidade, pela violação pelo Estado da norma convencional, o que é totalmente diferente. E depois tem que ter executado aqui em Portugal. E é executada, claro que é executada. Aliás, o Portugal não costuma violar as condenações a que é objeto, graças a Deus. Também não somos provavelmente a Líbia. Não? Muito bem. Tenho aqui uma pergunta para os dois. Nós temos assistido nos últimos anos a uma degradação dos serviços públicos, nomeadamente na saúde. Enfim, temos assistido com o encerramento de serviços de saúde em áreas rurais ou
ou desertificadas, ou com tendência para a desertificação, também os serviços de saúde pública em cidades de média dimensão, ou até nas maiores cidades portuguesas como Lisboa, Porto, enfim. Devido não só à falta de atratividade de pessoal médico e de enfermagem. Tendo em conta que o acesso à saúde é um direito fundamental, plasmado na Constituição, é natural que este tipo de litigância que temos falado nos últimos anos, nos últimos minutos, aliás, cresça de forma significativa nos nossos tribunais. Jane? Relativamente aos tribunais administrativos e à jurisdição administrativa, isso já tem vindo a acontecer nos últimos anos. A litigiosidade tem aumentado muito. Ainda assim, eu acho que isto vai parecer mal o que eu vou dizer, mas devia haver mais. Se calhar há muita litigiosidade que não devia estar nos tribunais e podia ser facilmente tratado se o Estado trabalhasse bem. Em tribunais arbitrais, por exemplo. Também meios de resolução alternativa de litígios, mas também bastava que o Estado trabalhasse melhor e que as entidades administrativas dessem uma resposta mais célere para, por exemplo, o caso das milhares de intimações para a proteção de direitos, liberdades e garantias que entraram recentemente. Bastava, no caso a AIMA, fazer o seu trabalho e saíam milhares de casos do tribunal. Mas acho que devia haver mais. Agora, neste caso, nos casos da responsabilidade, era como falávamos há bocado, em termos de custos, morosidade e também o resultado, porque era o que o Paulo estava a dizer, uma indenização, dano-morte de 140 mil euros, é uma fortuna. Como diria uma ministra há uns anos, não tem juros de demora, digo eu, não? Não tem juros de demora, não. Não tem juros de demora. Não. E mais do que isso, ao contrário da jurisprudência dos tribunais e da lei dos tribunais anglo-saxónicos, não é? Os custos dos advogados respectivos são sempre compreendidos na indenização, coisa que em Portugal não acontece. O que é relevante, porque uma pessoa, quando decide demandar o Estado para contratar a Jane, não será assim tão fácil. Portanto, naquele caso que aludiram há pouco, de 140 mil euros para uma pessoa que viu ser feita a justiça ao fim de 15 anos, não paga nada. Sendo que o valor da perda de um familiar também não é, enfim... Não é valorizável. Não é valorizável, obviamente, mas 140 mil euros é manifestamente pouco. Mas deixe-me só dar aqui uma ferroada ao Estado naquilo que a Jane elegantemente disse. É mais elegante do que eu. O Estado tem demolido a sua própria estrutura nos últimos anos, a todos os níveis. Quantos são os tanques de guerra que nós temos em funções? Quantos são os vasos de guerra que temos em funções? Quantos são os professores em vida útil que temos em funções? O Estado, e isto é uma responsabilidade exclusiva dos partidos políticos do arco da governação, é preciso dizer isto com toda a clareza, porque se houvesse responsabilidade civil e criminal por estes factos, estariam todos condenados e estariam todos atrás das grades. Por uma razão simples, porque nós não podemos passar 50 anos a destruir uma estrutura de Estado que até existia. É que se nós fôssemos um Estado que tivesse sido criado há 50 anos, não fomos. Nós temos 900 anos de história. Não havia Serviço Nacional de Saúde há 50 anos. Faltavam muitas outras coisas. Isso é uma opinião extraordinariamente polémica. Calma, não é nada polémica. O povo era pobre, analfabeto. O que faltava devia ser construído. O que existe não se deve destruir. Sim, mas há coisas que existem hoje que não existiam há 50 anos. É o que eu estou a dizer. No Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. É o que eu estou a dizer. O que não tínhamos, devíamos construir. Agora, o que tínhamos, não devíamos destruir. Nós tínhamos diplomacia, nós tínhamos ensino superior, nós tínhamos magistratura. E tínhamos uma ditadura também. Mas defende o julgamento de políticos por omissão. Portanto... Mas eu não estou a falar de política, nem tem nada a ver com política. Eu odeio opções políticas. O que eu estou a falar é... Está a fazer um statement político. Não, eu estou a fazer um statement objetivo que, no meu caso, não tem nenhum interesse político. O que eu estou a dizer é, como cidadão, tenho uma situação, ela funciona ou não funciona. Para mim, quero lá saber se ela era uma ditadura de direita, uma ditadura de esquerda, uma democracia de direita, uma democracia de esquerda. É meio relevante. O que me parece óbvio é que nos últimos 40, 50 anos se têm destruído os elementos fundamentais de um Estado. Portanto, está disponível para litigar administrativamente contra o Estado. Eu já não deixo isso para a Jane, porque eu hoje em dia tenho demasiado trabalho criminal para Vai voltar ao direito administrativo. Paulo Sagrado da Mota e Jane Kirkby. Muito obrigado aos dois por terem vindo ao Justiça Cega. Muito obrigado nós. E neste Justiça Cega, vamos agora às notas do Luís Rosa para a atualidade na área da Justiça, com as alegações finais. Luís, vamos então às tuas notas para a atualidade da semana na área da Justiça. Começamos pela positiva. Luís Montenegro é a tua balança de hoje. Porquê?
Porque finalmente saiu a confirmação formal da recondução de Luís Neves para um novo mandato de 3 anos como Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Como o próprio despacho de nomeação indica, é um prémio mais do que justo pelo trabalho que Luís Neves tem vindo a fazer na Judiciária desde 2018. É importante que exista continuidade e estabilidade em instituições de referência para a comunidade, como é o caso da PJ. Luís Montenegro fez bem em resistir às pressões de alguns setores do seu partido, do PST, que não queriam a continuidade de Luís Neves. As avaliações dos méritos de quem termina um mandato numa instituição como a PJ não pode ter a questão partidária como critério. Só se o titular do cargo tiver tido uma atuação parcial nessa perspectiva, o que não foi de todo em todo o caso de Luís Neves. Basta fazer uma retrospectiva histórica das investigações da PJ desde 2018 para perceber que afetaram tanto o PS como o PST. Acresce tudo isto, como a Ministra da Justiça Rita Alarcão Júdice fez questão de dizer, que o Governo teve a preocupação de ouvir e consensualizar com o Procurador-Geral Amadeu Guerra a recondução de Luís Neves. Essa preocupação é de elogiar, porque uma forte sintonia entre o Ministério Público e a PJ, como aquela que existe entre Amadeu Guerra e Luís Neves, só levará a melhores resultados nas investigações criminais da criminalidade mais complexa e logo a uma melhor justiça. Feito o elogio, tenho de terminar com uma crítica. A recondução de Luís Neves deveria ter ocorrido mais cedo. Mesmo o consenso com o Procurador-Geral também deveria ter sido feito mais cedo. Não se justificava tanto tempo para decidir a recondução. Queres dar igualmente uma balança a Amadeu Guerra? Por que razão o Procurador-Geral da República se destaca por ser equilibrado e ponderado, Luís? Porque nomeou, como se impunha, um novo diretor para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, o principal departamento do Ministério Público. Eu já tinha defendido aqui no Justiça Cega que Francisco Narciso, o diretor do DCIAP, mais apagado de sempre, tinha de se demitir ou ser afastado. Sendo o DCIAP um departamento que faz parte da Procuradoria-Geral da República e dependendo do diretor do DCIAP da confiança pessoal do Procurador-Geral, era do mais elementar bom senso que Narciso colocasse o seu lugar à disposição na primeira reunião de trabalho com Amadeu Guerra. Foi o que aconteceu e também de forma muito natural Amadeu Guerra aceitou o seu pedido de demissão. O Procurador-Geral da República preferiu apostar em Rui Cardoso, um Procurador-Geral adjunto que é um estudioso do direito penal com obra relevante publicada sobre diversas matérias dessa área. O nome de Rui Cardoso, que foi presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, já corria há algum tempo nos bastidores, logo não foi propriamente uma surpresa. Agora o que conta é perceber como será o seu mandato, que será acompanhado muito de perto por Amadeu Guerra, como o Procurador-Geral já fez questão de dizer publicamente. Teremos tempo para analisar as prioridades de Rui Cardoso, que deverá tomar posse na próxima semana. Para já, um elogio para Amadeu Guerra, porque depois de ter implementado rapidamente uma política de comunicação, depois de ter feito declarações relevantes sobre diversos temas que preocupavam a opinião pública, o Procurador-Geral continuou o seu corte epistemológico com Lucília Gago, com o afastamento de Francisco Narciso do DCIAP. Só posso dizer, continua, Sr. Procurador-Geral, está no bom caminho. Finalmente, Luís, e peço-te que sejas rápido, queres falar sobre a nomeação do embaixador Vítor Sereno para liderar o sistema de informações da República Portuguesa e da procuradora Patrícia Barão para secretária-geral do Sistema de Segurança Interna. Por que dizes que estes nomes ainda estão de olhos vendados? Em primeiro lugar, porque temos que esperar para ver os resultados dos seus mandatos. Muito rapidamente, quer Vítor Sereno, quer Patrícia Barão, não têm nenhuma ligação direta às áreas que vão tutelar. Isso até pode ser positivo, mas temos que esperar para analisar os resultados. Eu conheço o trabalho que os dois têm feito nas respectivas áreas profissionais e não há dúvida que são profissionais com valor. Vítor Sereno, que eu conheço do tempo em que foi um chefe de gabinete muito dinâmico e trabalhador do então Ministro adjunto Miguel Relvas, no governo de Passos Coelho, é um diplomata de carreira. Teve muita visibilidade como embaixador no Japão. Agora, terá de ser o oposto, hiper discreto. Se conseguir terminar o mandato sem estar envolvido em nenhum caso mediático, como tem acontecido com alguma regularidade com os secretas, poder-se-á dizer que fez um bom mandato. Já a Patrícia Barão deverá ter um trabalho mais facilitado, porque secretário-geral do Sistema de Segurança Interna é um trabalho, enfim, algo burocrático, mas é uma procuradora que fez um bom trabalho no DCIAP, ficou conhecida pela Operação FIDS e dou só este exemplo. Patrícia Barão e a sua colega Inês Bonina opuseram-se e bem à transmissão do processo que visava Manuel Vicente a Angola. E mais tarde investigou e acusou Rui Pinto. São dois processos em que conseguiu resistir a pressões mediáticas e conseguiu mostrar independência no pensamento. Portanto, veremos como será o mandato destes dois novos responsáveis de organismos muito relevantes e no final cá estaremos, no decorrer do trabalho, cá estaremos para escrutinar a sua ação. Fica a promessa e fica por aqui também o Justiça Cega desta semana. Luís, até para a semana. Até para a semana.